Adore o Senhor, glorifica o Senhor. Aleluia, dá glória a Deus aí, irmão. Levanta a sua mão e dá glória a Jesus. Aleluia. Nós somos um povo pentecostal. Aleluia. Glória a Deus. Nossos cultos é regado com glória a Deus e aleluia. Aleluia. A igreja precisa glorificar a Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado. Você já sentiu a presença de Deus já hoje? Aleluia. Se não sentiu, você já perdeu uma hora de culto aqui. Glória a Deus. Tem uma hora que o culto começou. Se você não sentiu a presença de Deus, você perdeu já uma hora da sua vida. E isso é importante. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abre essa boca bonita aí que Deus te deu e dá pelo menos uns 3 glórias aí. Aleluia. Glória a Deus. 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 Abre essa boca bonita aí. Deus te deu essa boca para você adorar a Ele, glorificar a Ele. Bem dizer o seu nome na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Atos capítulo 17. Glória a Deus. Quer trazer uma palavra de Deus? Deus colocou no meu coração para todos nós, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Deus toca em seu coração. Glória a Deus. Mamanelzinho, que é o pai do Edinho, disse que assista todos os cultos, ele está lá ligado. Deus abençoe o Mamanel aí, na sua casa. Já com quase 90? Quase 93, mas ele está lá do lado da TV assistindo os cultos, todos os cultos, não perde culto. Deus abençoe o Mamanel aí, na sua casa. Glória a Deus. Atos capítulo 17, verso de número 30 e versículo de número 31. Eu vou pegar com o tema as duas faces do Evangelho. O Evangelho tem duas faces de atuação. Diz assim o versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anunciando agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia, determinado o quê? Um dia em que com justiça há de julgar por meio de um varão que destinou e desse deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Amém? O texto identifica Jesus como esse que foi preparado para julgar. Glória a Deus. Tem alguém que está nos visitando essa noite, não foi apresentado? Faça assim pela primeira vez ou pela segunda vez, você está aqui nos visitando, você não congrega aqui na igreja, mas está nos dando o prazer da sua presença. Tem alguém? Faça assim com a mão. Temos ali 2 rapazes, tem mais ali uma irmã, mais ali muitas pessoas no meio da juventude, lá atrás. Sois bem-vindos, vamos dizer bem-vindo para eles, bem-vindos? Deus abençoe, pode tomar o seu assento, glória a Jesus. Deus seja louvado. Duas faces do Evangelho. E está muito bem identificado no texto. Está muito bem identificado. A primeira face do Evangelho é o tempo para arrependimento. Arrepender. Arrepender é estar num caminho, não dá certo aquele caminho, voltar, pegar outro caminho, tomar uma nova decisão. Isso é retardar, ou recuar, melhor. Recuar de uma caminhada, isso é se arrepender. Primeira face do Evangelho. Vai mostrar que Deus não tem pressa em condenar ninguém. Na verdade, a Bíblia chega a dizer que Deus não tem prazer em condenar. Não. O prazer de Deus é que o homem
se arrependa dos seus pecados. Todos nós somos pecadores. Não tem na terra nenhum ser humano que passou sobre essa terra, exceto Jesus, esse sim não pecou, não houve pecado nele. Tirando Jesus, todos pecaram e todos são pecadores. Pecado é o quê? Pecar é transgredir contra a lei de Deus. Como é que o pecado se caracteriza? Quando se agride a palavra de Deus e os ensinamentos da palavra de Deus. Todos pecaram, Paulo vai dizer em Romanos, todos pecaram e destituídos estão, não serão, já estão, destituídos da glória de Deus, todos. Se não haver arrependimento, não haverá ninguém no céu, o céu será um céu vazio. O céu, para se encher, é preciso que se arrependa dos seus pecados. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Ninguém vai para o céu porque é bom. A Bíblia diz que a nossa bondade não passa a nossa justiça não passa do trapo da imundícia. Ninguém vai ser salvo porque é bom. Porque a própria Bíblia diz que ninguém é bom. Bom é só Deus. Jesus disse que bom só Deus. Então o céu será vazio, um lugar vazio de seres humanos, se não houver arrependimento. O ingresso que entra no céu é o ingresso do arrependimento dos seus pecados. Ninguém vai lá porque é bom, porque dá esmola, porque é caridoso, pode ser até canonizado, pode virar santo. Se não se arrependeu dos seus pecados, não entrará no reino de Deus. O ingresso que nos leva ao céu chama-se arrependimento dos seus pecados. Amém ou não? Então, para que o céu se encha de seres humanos, que esse é o objetivo de Deus, encher, povoar o céu e esvaziar o inferno, é preciso que todos nós, todos os seres humanos da terra, precisam entender que há necessidade de arrependimento. Arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único caminho. Jesus, ele não é o caminho, ele é o único caminho. Não há outro caminho, nenhum caminho nos levará à presença de Deus se não for Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tem pessoas querendo ir ao céu através de Maria, através de santos que estão crucificados nas paredes de algumas igrejas, de um Deus que é desfigurado. Outros querem ir para o céu porque dão esmola, outros querem ir para o céu porque se julga justo e correto, mas isso tudo é engano. Nada disso nos conduzirá para o céu. A única coisa que nos leva para o céu é quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, através do arrependimento. O nosso nome é escrito no livro da vida, e aí nós teremos direito ao céu. Eu pensei que eu ia ouvir pelo menos um glória a Deus. Você não quer ir para o céu? Só os crentes querem ir para o céu. Dê glória a Deus aí. Glória a Jesus. Céu, lugar de delícia, lugar de gozo, lugar de maravilha, lugar que não tem morte, lugar que não tem enterro, lugar que não tem cemitério, lugar que não tem crueldade. É um lugar maravilhoso. O céu é um lugar maravilhoso que Jesus preparou para você. Amém? Amém ou não? Jesus preparou para você o céu, mas é preciso se arrepender. Então, a primeira coisa que Deus dá para o ser humano é o tempo de arrependimento. E Deus não tem pressa. Não tem pressa, não há pressa de Deus de que aconteça coisa no estralar do dedo. Não, Deus sempre deu, sempre vai dar oportunidade. Antes da morte, todos nós temos uma oportunidade de nos arrependermos. Se não nos arrependermos, ninguém pode dizer para Deus: eu não tive oportunidade. Não, todos terão oportunidade. Todos nós temos oportunidade. Deus vai achar um meio para te dar oportunidade antes que você morrer. Antes de morrermos.
Deus vai te dar uma oportunidade para que você se arrependa. Amém? Ninguém pode dizer que não teve tempo de arrependimento, porque todos terão o tempo do arrependimento. Então, a primeira fase do evangelho é arrependimento. É voltar novamente para Deus. É reconhecer que é um pecador. O arrependimento é reconhecimento que erramos. É reconhecimento que o ser humano errou. Tudo que Deus preparou para ele, ele fez o contrário. Tudo que Deus preparou para o homem, ele fez justamente aquilo que não era para ser feito. Desde o início, desde o começo, desde o primeiro casal lá no Éden. Eles já foram colocados lá debaixo de uma autoridade e que tinha autoridade para vencer todas as dificuldades. O pecado, mas eles preferiram não fazer isso. Eles preferiram apostar na mentira de Satanás. Eles preferiram não acreditar no que Deus disse, olha, não coma dessa árvore, porque no dia que comer, morrerás. Aí vem o diabo através de uma serpente e diz assim, não vai morrer. E aí eles colocam em dúvida aquilo que Deus disse. Ou seja, o primeiro casal preferiu acreditar na palavra de Satanás. Deus tem uma mensagem para ele, não coma desta árvore, não toque, porque no dia que comer, morrereis. Aí chega o diabo e diz, não é isso. Deus se equivocou. Deus está querendo enganar vocês. Deus está querendo que vocês não tenham o direito que ele tem, porque se vocês comerem, vocês vão ficar igual a ele, e ele não quer que vocês sejam igual a ele. E quando essa serpente que fala, que agora fala em voz, certamente com a mesma linguagem de Adão, porque senão não seria como se comunicar, a serpente certamente usou uma palavra humana, porque senão não teria conseguido enganar a Eva e nem Adão. Mas ele chega e vai dizer o contrário, porque é isso que o diabo diz para a gente. É isso que o diabo diz para a humanidade, a mentira de Satanás. Deus não quer que você se torne igual a ele. E isso traz ao primeiro casal o quê? Uma curiosidade, um desejo de ser igual a Deus. E preferiram duvidar da palavra de Deus. O grande erro do homem em perder a sua salvação foi porque ele duvidou da palavra de Deus. Ele não deu crédito que Deus tinha dito. Ele preferiu acreditar em uma serpente que fala. Coisa até um pouco estranha, ele devia ficar esperto, mas por que essa serpente fala? Ouviremos a voz do nosso Deus, obedeceremos a voz do nosso Deus, ou vamos obedecer a voz de uma serpente que fala? Mas eles preferiram. Porque no pecado vem o desejo carnal, vem a vontade, vem os prazeres da vida, vem os desejos da carne. O pecado traz um desejo na nossa carne, o pecado faz com que a nossa carne se satisfaça das coisas do pecado. E aí eu prefiro duvidar, eu prefiro esquecer, eu prefiro deixar de obedecer a palavra de Deus, que me diz que eu tenho que rejeitar o pecado, que ele diz que eu tenho que procurar viver uma vida na presença dele. Eu prefiro dizer, não, eu não quero, eu quero viver a vida do pecado, porque o pecado é prazeroso, eu prefiro viver o pecado, mesmo que seja passageiro, mas eu quero viver o momento, esse momento, é isso que Adão escolheu. Mas mesmo assim, Deus vai dando oportunidade para esses homens. Deus não tem essa pressa, porque mesmo Adão cometendo o seu pecado, Deus já deu um jeito de reconciliar ele com o próprio Deus. Quando Deus procura Adão no Éden, ele se esconde. Aí você diz, mas alguém se esconde da presença de Deus? Não, Deus queria saber da boca dele o que ele tinha feito. Deus sabia o que ele tinha feito, mas ele queria ouvir. Deus não queria falar, Deus queria que Adão pronunciasse o que ele havia feito. Logo que peca, qual é a primeira coisa que o homem faz quando peca? Fugir da presença de Deus. Primeira atitude do homem, me esconder da presença de Deus. E não é isso que a gente faz? Não é isso que nós sempre fazemos? O pecado vai fazer o que com a gente? O que é que o pecado faz comigo e com você? O pecado tira a comunhão sua com Deus. O pecado, ele tem o poder de separar o homem do seu Criador, do seu Salvador, daquele que é o único que salva, e é isso que o pecado faz. O pecado afasta o homem de Deus.
Primeira atitude de Adão após o pecado foi se esconder da presença de Deus. Eu não quero mais estar na presença de Deus, porque o pecado vai me afastar dessa presença maravilhosa do Senhor. E não é isso que nós estamos fazendo, que a humanidade faz? Se afastando de Deus, se afastando dos seus princípios da palavra, buscando viver uma vida de pecado, de orgia, de promiscuidade, nos prazeres da carne, nos prazeres da vida. É isso que o homem faz. Mas Deus sempre quis reconciliar esse homem com Deus. Adão, quando ele comete o pecado, ele quer fazer, não, eu caí, eu mesmo me levanto. O homem não se levanta por si. Nenhum de nós temos condições de nos levantar pelas nossas forças. Se não for Deus que te levante, você vai ficar prostrado o resto da sua vida. Adão, quando foge, logo que ele foge, eles percebem que eles estavam nus. E eles se envergonham um do outro. Até aí não havia pecado, não havia malícia, não havia imoralidade. Mas após o pecado, eles percebem que estão nus. E agora precisa se proteger. O que é que o homem faz? Pega folha de palmeiras e se veste. Ele quer dizer, eu errei, eu mesmo vou consertar o meu erro. Mas a justiça do homem não passa do trapo da imundícia. Nós somos salvos não é pela nossa justiça. Nós somos salvos porque somos justificados por Deus. É Deus que nos justifica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É Deus que nos justifica. Quem tenta acusação contra os escolhidos de Deus? Foi Ele que nos escolheu. E logo que Deus percebeu que eles estavam já se vestindo, mas aquela vestimenta dele não servia para a justiça, precisava de alguma coisa mais. O pecado vai causar o distanciamento de Deus com o homem vai buscar a justiça própria, querendo fazer as suas próprias vestimentas para sair da nudez perante Deus, e o pecado faz com que uma vítima vai pagar o preço. Primeira vítima sacrificada na história foi por causa do pecado. Foi preciso que Deus sacrificasse um cordeiro e pegasse a pele daquele cordeiro e fizesse uma veste para o homem. Então o pecado afasta você de Deus. O pecado faz com que você queira se levantar com a sua própria justiça, e o pecado sempre vai causar uma vítima. E aí causa a primeira vítima, um cordeiro que é morto, para que com a pele daquele cordeiro ele fosse encoberto a sua nudez. E aquele cordeiro simbolizava que depois de alguns milhares de anos depois, alguém ia morrer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ia morrer pelos nossos pecados. E isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Jesus morreu para que você tivesse vida. O pecado traz consequências. Sim, traz. Qual foi a primeira consequência do pecado? Deus expulsa esse homem do seu lugar. Éden. A palavra Éden significa lugar que Deus está, lugar que Deus reside. Éden é lugar que Deus está presente. Agora o homem vai pagar o preço, porque toda a desobediência tem um preço a ser pago. Qual é o preço a ser pago? Expulsar o homem da presença de Deus. E agora ele ia viver vagabundamente, ia das suas possibilidades, ia buscar a sua sobrevivência. E agora ele precisava de novamente restaurar essa aliança com Deus, e essa aliança veio através do Cordeiro que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E aí vem o pecado, se multiplica, os homens vão se afastando cada dia mais de Deus, porque essa é uma característica do ser humano, se afastar de Deus. Quando chega no capítulo 6 do Gênesis, Deus olha e vê, o texto vai dizer lá, que Deus olhava e só via maldade, violência e imoralidade no coração dos homens. Os homens estavam se corrompendo. E Deus agora diz: me arrependo
de ter criado o homem sobre a terra. O que levou Deus a se arrepender? Será foi porque Deus errou? Não, não foi Deus que errou, foi o homem que errou. A atitude do homem mexeu com a sensibilidade do coração de Deus. E Deus disse: eu não me arrependo de ter feito esse homem. E Deus resolve punir. Porque o pecado tem um preço a pagar. Você pode viver no pecado, você tem o direito até de pecar. Nós temos o direito de pecar. Se quisermos pecar, pecamos e não temos que dar satisfação para ninguém, porque existe o livre-arbítrio do homem. Mas saiba de uma coisa, que o pecado um dia vai ser punido. Um dia o pecado, Deus vai cobrar de cada um de nós o preço da desobediência, do afastamento de Deus. E aí Deus quer agora destruir esse ser humano que fez sobre a terra. Mas Deus, no fundo do seu coração, Ele quer preservar a semente. Mesmo o homem tendo cometido o pecado, Deus havia arrependido de criar esse homem. Mas Deus quer preservar a semente. Como Deus dizendo: eu preciso de você. Eu preciso ter comunhão com o homem. E a Bíblia diz que ele olha e vê um homem no meio daquela geração. Ele vê um homem chamado Noé, e a Bíblia diz que Noé era um homem temente a Deus. E Deus vai punir o pecador, mas vai deixar a semente para dar prosseguimento à sua criação, que é o mais importante para Deus, que é você. Não é a anta, não é o cavalo, não é nada que seja mais importante. A coisa mais importante da criação de Deus, não da geração de Deus. A geração de Deus é Jesus, mas da criação de Deus, a coisa mais importante, por incrível que pareça, somos nós. Amém? Eu estou dizendo, de todas as coisas que Deus criou, o mais importante, por incrível que pareça, somos nós. Dá para você dizer isso? Dá para você dar um glória a Deus por isso? Gente, Deus criou tanta coisa linda, mas o mais importante que Ele criou foi eu e você. Aleluia! Semelhança, aparência e semelhança de Deus. Nós somos os deuses que Deus criou para comandar isso aqui. E Deus reveste esse homem de autoridade. Ele vai dizer: você vai dominar sobre os animais da selva, sobre os animais domésticos, você vai dominar sobre os peixes dos mares, você vai dominar sobre todas as coisas. Ou seja, você tem o domínio de todas as coisas. Isso é o amor de Deus para conosco. Aí Deus resolve a destruir esse homem. Mas Ele preserva a semente. Ele não destrói o ímpio com o justo. Deus nunca vai destruir o justo. Ele sempre vai fazer a diferença. Ele sempre vai fazer a diferença entre alguém que serve e alguém que não serve. Ele chama Adão. E diz: Adão, você vai construir uma arca. Todos nós sabemos a história. Eu estou apenas reportando aquilo que você já sabe. Não é você vai criar uma arca. E essa arca vai ser a arca da sobrevivência sua. Porque eu vou exterminar o homem sobre a face da terra. Deus determinou que ia exterminar esse homem. Ia preservar a semente através de Noé e através da sua esposa e dos seus filhos. Mas mais uma vez Deus mostra uma paciência tão grande. Porque Deus não tem prazer no tempo da ignorância. Se você é ignorante a respeito de Deus, ainda há solução para você, porque Deus vai perdoar essa tua ignorância de não aceitar Jesus como teu Salvador, não reconhecer Jesus como teu Salvador, não aceitar Jesus como Salvador e nem o plano da salvação que Deus já tem com você. Você faz parte do plano da salvação, mas você precisa aceitar esse plano dessa salvação. Mesmo Deus tendo um plano na tua vida, você precisa assumir esse plano. Não, mas Deus vai me salvar de qualquer maneira. Não vai, Deus não vai te salvar de qualquer maneira. Deus sabe que você precisa ser salvo, mas só a atitude de Deus não resolve o teu problema. Que atitude eu preciso? Eu preciso acreditar que Jesus pode me salvar. Eu preciso apostar nisso.
É uma parceria, a salvação é uma parceria. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas você precisa usar a graça, precisa usar a fé para acreditar no sacrifício vicário de Jesus lá na cruz do Calvário. E mais uma vez, Deus não tem pressa. Porque Ele tem dado um tempo, o texto vai dizer, Ele tem dado um tempo para que se arrependam. Para que os homens se arrependam dos seus pecados. O que é que Deus faz? Deus vai dar um tempo longo. Entre 100 a 110 anos, mais ou menos. Não é um nome redondo, não é um nome exato, mas é aproximação, mas com certeza mais de 100 anos. Deus dá para alguém falar para que os homens se arrependessem. Porque Deus tem prazer nisso. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependa. O que é que Deus faz? Dá um espaço de entre 100 a 110 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, simplesmente para o homem refletir na salvação. Gente, a longanimidade de Deus aqui é extraordinária. Porque já que eu me arrependo de ter feito homem, então eu vou acabar com isso rapidinho. Da noite para o dia eu vou estralar o dedo e vai vir um terremoto, um maremoto, um furacão, um vulcão. Vai cair fogo do céu, vai matar todo mundo e resolve esse problema. Não, o que é que Deus faz? Deus ainda espera 100 anos alguém pregando para ver se convence as pessoas. Veja como Deus te ama. Veja o amor de Deus estendido. A longanimidade de Deus estendida para nós, gente. Deus disse, vou destruir, estou arrependido de ter feito esse homem, o pecado está reinando sobre o coração deles, eu estou distante dos seus projetos, mas eu preciso ainda dar um tempo para eles. Qual o tempo? Mais de 100 anos. Ninguém pode culpar a Deus porque não deu tempo. Eu não aceitei Jesus porque não tive tempo. Você não pode fazer isso. Você nem eu tem autoridade para isso. Não. Todos nós temos oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Deus dá 100 anos para esses homens. Quem se salvou daquela geração? Noé, esposa, 3 filhos e 3 noras. Só. 8 pessoas. No meio de uma geração de milhares de pessoas. Já tinha muita gente naquele tempo. Mas apenas 8 pessoas. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Durante esses 100 e poucos anos, ninguém acreditou no projeto da salvação, através de uma única coisa: arrependei-vos. Só isso. Eles não deram valor, não deram. Até que a Bíblia diz, até que o dia que Deus fechou a porta da arca. Até o dia que Deus disse, basta, chega, o tempo acabou. E a Bíblia diz que Deus vem a Noé novamente. Manda Noé entrar dentro da sua arca, da arca que ele tinha feito. Coloca os animais dentro. O que mais me chama a atenção é que durante mais de 100 anos ninguém aceitou a palavra da pregação de Noé. E apenas com um convite só, os animais vieram e tiveram que separar alguns, porque senão todos teriam vindo. O que é isso? Animal dando valor à voz de Deus, enquanto as suas criaturas não dão valor à voz de Deus. Começa tudo de novo, é um dilúvio, começa tudo de novo. Vai uma nova geração através de Noé. Mais uma vez esses homens começam a pecar novamente. Eles vão pecar e o pecado vai se multiplicar mais. A palavra de Noé, através da geração de Noé, não durou muito tempo, logo se corromperam novamente. Logo começaram a pecar outra vez. E Deus ainda, pela sua misericórdia, estende o perdão. Através de quem? Através de Jesus Cristo. O segundo Noé.
A primeira arca, as portas foi fechada, e quem fechou as portas não foi Noé, foi Deus. Em todas as casas, a fechadura fica por dentro. No caso da arca, não. A arca, a fechadura não estava do lado de dentro, a fechadura estava pelo lado de fora. Porque quem fechou a porta da arca foi Deus. E a porta que Deus fecha, só Ele abre. Noé não podia ficar, Noé não tinha autoridade de abrir a porta da arca. Não, Deus não deu autoridade para Noé abrir a porta. Ele abriu uma janela para soltar um pássaro para ir lá e voltar. Mas a porta ele não abriu, porque a porta estava a chave nas mãos de Deus, e está a chave nas mãos de Deus. Ninguém salva, nem o nome é dado entre os homens no qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário. É Ele que tem a chave. Pode ser que quando o dilúvio chegou, pode ser que alguém bateu na porta e disse: Noé, eu não acreditei no que você falava, mas agora já tem algumas horas que a chuva não para, a água está subindo lá em casa, tudo já está ficando afogado, a água já está tomando conta de tudo, e aí eu lembrei da tua palavra. É o que vai acontecer com muita gente, depois do arrebatamento da igreja, vai chegar aqui dizendo: eu não acreditei, agora eu acredito, agora é muito tarde. Não é? Eu ouvia sempre a tua mensagem. Eu sabia da mensagem que você pregava, até mesmo que deu para decorar. Porque a sua mensagem era uma só: Deus vai acabar o mundo com água, vocês precisam fazer uma arca, Deus vai destruir isso aqui com água. Era a mensagem, eu até decorei a sua mensagem, já sei até de cor. Só que eu não acreditei, mas parece que a coisa vai funcionar, porque a água está subindo. Nós já colocamos os móveis em cima, já subimos as coisas, mas a água não para. Eu preciso que você abra a porta para mim entrar. Noé deve ter dito lá de dentro, não está na Bíblia não, estou conjecturando. Noé disse lá dentro: eu não posso. Mas por que você não pode? Não, eu sou seu amigo. Pois é, você é meu amigo. Mas agora eu não posso fazer nada. Porque o único amigo que podia abrir a porta para você, ele acabou de trancar e levou a chave com ele. Não tem com chave, não tem como abrir. Significa dizer que tem muita gente que vai se arrepender muito tarde. Tem muita gente que está vindo aqui todo dia na igreja e a porta está aberta. Isso aqui é uma arca. A porta da salvação está aberta, mas você prefere não ouvir. Aliás, você prefere ouvir e não dar crédito. Mas vai chegar um dia que você vai bater nessa porta e a porta está fechada. Vai chegar um dia que você vai dizer: agora eu quero. Aí alguém vai dizer: você não tem mais condições, porque não há mais possibilidade. Se você quiser ser salvo, você vai ser salvo pelas suas próprias condições, com seus próprios sofrimentos. Vai chegar um dia que o que aconteceu com os contemporâneos de Noé vai acontecer com essa geração. Porque Jesus disse para as gerações do seu tempo: essa geração eu comparo com uma geração de Noé. Casava, comprava, vendia, dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e fechou a porta, eles foram bater e não tinha mais como entrar. Deus tem dado um tempo para você se arrepender. Você precisa entrar na arca, e você precisa entrar na arca hoje, porque a porta ainda está aberta. Jesus é a porta da arca, eu sou a porta, entrai por mim, salvar-se-á e encontrará pastagem. Deus tem uma porta para você entrar, para que você seja feliz com o seu nome escrito no livro da vida, esperando Jesus para morar no céu. Mas essa porta vai fechar. E aí eu quero, sem tempo, falar sobre a segunda fase do Evangelho, porque ele já determinou, está determinado, não vai determinar ou vai pensar nesse negócio, não, já está escrito, já está, portanto, tem determinado, está definido. Essa data nem eu nem você sabe, mas para Deus já está definido. Olha, portanto, tem determinado
não determinou, nem vai determinar, já está determinado. Hoje, Ele sabe exatamente esse dia. Exatamente esse dia. Portanto, tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio de um varão. Esse varão é Jesus, esse mesmo Jesus que hoje te ama, que hoje quer te salvar, que hoje quer te recuperar, que hoje quer te abraçar, que hoje quer estender o seu amor para você, é o mesmo Jesus que vai julgar e te mandar para o inferno se você não aceitá-lo como Salvador. Já determinou um tempo que por meio de um varão há de julgar. Vamos colocar de pé. O que a Bíblia está querendo esclarecer para você nessa noite é que hoje existe um Jesus que te salva, que te ama e que tem uma porta aberta para você. Mas Ele não te engana. Ele está dizendo que esse mesmo Deus vai te condenar. E por que vai te condenar? Simplesmente por uma coisa. Porque você comete o maior pecado que um homem comete. Que é isso, pastor? Eu nunca matei, nunca roubei, nunca defraudei, sou honesto. E quem diz para você que esse é o pior pecado? Quem diz para você que esse é o pior pecado que o homem comete? Você sabe qual é o maior pecado que o homem comete? É quando ele não acredita na palavra de Deus. Quando você rejeita o Evangelho, quando você rejeita a mensagem da cruz, você está cometendo o maior pecado da sua vida, porque você não acredita no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário pela tua salvação e para te salvar. O maior pecado do homem é rejeitar Jesus como Salvador, e você não pode sair dessa noite aqui cometendo esse maior pecado da sua vida, porque Ele já determinou. O trono branco, o juízo final de Apocalipse já está estabelecido. E a Bíblia diz que nesse juízo aqui, desse texto, todos aqueles que não tiveram o seu nome, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, não vai ser lançado no inferno, vai ser lançado no lugar pior do que o inferno. Você pode perguntar, mas tem um lugar pior do que o inferno? Tem. Qual é? O lago de fogo. A Bíblia diz que o inferno será lançado no lago de fogo e todos aqueles que não aceitaram a Jesus. Você pode se livrar disso. Como? Se arrependendo dos seus pecados aqui e agora. Quem nessa noite quer se arrepender dos seus pecados, vir aceitar Jesus como Salvador, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Quem quer aceitar Jesus como Salvador, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, largue esse lugar que você está aí, vem aqui receber uma oração agora e sair daqui reconciliado com o teu nome escrito no livro da vida, apto para morar no céu. Onde está a primeira pessoa para vir aqui na frente? Onde é que estão os corajosos e as corajosas?